Fala, família, que alegria ter você aqui hoje. Eu sei que você não clicou nesse vídeo por acaso. Existe um alinhamento do céu para a sua vida nesta estação. Antes de mergulharmos nessa palavra que vai queimar no seu coração e destravar uma nova frequência na sua jornada, eu quero te pedir um posicionamento. Já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e ative o sininho para não perder nenhum vídeo que eu postar aqui. E eu tenho mais um humilde pedido. Sabe aquela pessoa que o Espírito Santo está trazendo à sua mente agora? Pode ser seu pai, sua mãe, um filho, um irmão ou até um amigo que está precisando de um romper. Compartilhe esse link com eles agora mesmo. Vamos expandir esse ambiente de glória e fazer essa mensagem alcançar quem precisa de um novo fôlego. Todos os dias tem uma palavra nova para que seu dia seja abençoado. Então, já compartilha esse vídeo no grupo da família, dos amigos e coloca nos stories para que mais pessoas possam ouvir o que o Eterno tem para dizer hoje. Tá pronto para o vídeo? Então vamos para a palavra. O tema da mensagem de hoje é suporte o tempo da prova. Eu quero falar com alguém que hoje se sente como se estivesse dentro de uma prensa. Alguém que acordou com o peito apertado, sentindo o peso de uma estação que parece não ter fim. Eu quero falar com um homem natural que de repente se viu revestido por uma carga sobrenatural que ele não entende de onde veio, nem por que foi escolhido para carregar tanto. Sabe, irmão, a verdade é que todos nós amamos o palco, mas detestamos os bastidores. Amamos o cheiro do azeite derramado, mas fugimos do processo de maceração da azeitona. A gente vive uma geração que busca desesperadamente o novo, mas esquece que o novo de Deus não é apenas uma mudança de calendário, é um novo degrau na construção de uma plenitude. E muitas vezes, para acessar essa plenitude, o Senhor precisa nos levar para um lugar de esmagamento. Eu não sei qual é a frequência do seu coração nessa manhã, mas eu sinto no meu espírito que há pessoas aqui que estão sendo purificadas. Palavras que foram maceradas dentro de você estão prestes a se tornar um bálsamo para as nações. O que eu tenho aprendido é que todo teste é amargo enquanto estamos vivendo, mas todo testemunho se torna doce quando começamos a contar. Você odeia viver o que está vivendo agora, eu sei. Você odeia a incerteza, odeia a falta, odeia o silêncio que parece gritar nos seus ouvidos durante a madrugada. Mas deixe-me te dar uma chave profética. O Senhor é a fonte de toda aprovação. E quando eu entendo que a fonte da minha prova não é o inferno, mas é o meu Pai, o meu coração encontra um lugar de descanso. O inferno se levanta contra você para te destruir, para apagar sua lâmpada, para paralisar o seu propósito, mas o Senhor permite a provação para te elevar. Ele está preparando o seu caráter para que você consiga suportar o peso da nova unção que está a caminho. Imagine um herdeiro que recebe uma fortuna imensa, mas nunca foi treinado para ser homem. A riqueza vai destruí-lo. O pai zeloso não entrega a herança ao menino enquanto ele ainda se comporta como menino. Deus, como a essência da paternidade perfeita, zela por você. Ele não está te punindo quando te faz esperar. Ele não está aplicando uma penitência quando permite que os gigantes apareçam no seu horizonte. Ele está garantindo que, quando o vinho novo for derramado, o seu odre esteja pronto para não implodir. Meninos não aprendem a ser homens sozinhos. Eles precisam de um processo didático, muitas vezes duro, que trate o orgulho, a arrogância e a prepotência. Talvez você esteja se perguntando, pastor, por que dói tanto? Dói porque o que o Senhor está fazendo é uma cirurgia na sua identidade. Ele está quebrando padrões de comportamento que você herdou, repetindo erros do seu pai ou da sua mãe sem perceber. O Senhor quer te dar um novo design. E às vezes, para refazer o vaso, o oleiro precisa primeiro permitir que ele se quebre em 1000 pedaços. Nada cairá ao seu redor sem que o Senhor permita, e se Ele permitiu a prensa, é porque Ele já enxergou o potencial do seu óleo. Nós vivemos ansiosos por uma nova temporada, mas esquecemos que novas estações trazem novos frutos, mas também novos gigantes e novas estratégias de oposição. Para cada novo nível de favor, existe um novo nível de resistência. E o Senhor está te dando um briefing espiritual agora. Ele está criando impressões no seu espírito, te alertando de que você não pode mais lutar com as armas do passado. O seu amanhã será melhor que o seu hoje, mas o seu hoje precisa ser vencido na força de quem conhece o autor da sua história. Deus escolhe quem ainda não está pronto, mas Ele só usa quem já foi experimentado. Ele escolheu o menino Davi, mas só entregou o trono ao homem Davi, que havia matado o urso e o leão no anonimato do pasto. Ele escolheu o menino José, mas o governo do Egito só veio depois das cadeias e das traições. Até mesmo o menino Jesus, o Verbo encarnado, precisou viver 30 anos de anonimato, de mãos marcadas pelo martelo e pela madeira, lidando todos os dias com os mesmos elementos que um dia o crucificariam. Jesus lidava com madeiro sem ansiedade, porque sabia que no tempo perfeito do Pai tudo ficaria em ordem. Ele tinha um ofício natural, mas carregava um chamado eterno. E você também, irmão.
Você tem o seu trabalho, as suas dívidas, as suas crises familiares, mas nada disso anula a glória eterna que está sendo forjada em você e que pesa muito mais do que todas essas aflições passageiras. Você está enxertado na videira verdadeira e a sua herança não se limita a décadas de vida nessa terra, ela atravessa a eternidade. A prensa é o lugar onde a azeitona deixa de ser apenas uma fruta para se tornar azeite. Sem a prensa, ela é apenas comida. Com a prensa, ela se torna autoridade, ela se torna luz, ela se torna cura. Você entende a dinâmica do céu? O Senhor usa coisas que foram processadas, trituradas e postas à prova. O bom perfume é extraído da lavanda macerada e o seu bom testemunho será gerado a partir do seu esmagamento. Não se assuste se o dia mau chegou para você. Efésios capítulo 6 nos ensina que precisamos das armaduras de Deus exatamente para que, quando o dia mau vier, ele não nos encontre em falta. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E essa não é uma frase de efeito, é uma promessa de alinhamento para quem não desiste no meio do deserto. Se você está semeando com lágrimas agora, prepare o celeiro, porque você voltará trazendo seus feixes com júbilo. O óleo que o Senhor quer derramar sobre você fala de revestimento, de governo e de poder. É o óleo que cura o doente, o óleo que mantém a lâmpada acesa na escuridão, o óleo que protege a cabeça das ovelhas contra as feridas que as moscas tentam contaminar. É o óleo que faz o guerreiro escorregar das mãos do inimigo. O inferno tenta te pegar, mas ele não consegue, porque você está encharcado de uma unção fresca. Há uma diferença entre poder e autoridade, e nesta estação de prova o Senhor está te revestindo de ambas. Poder é o dunamis, é quando a natureza precisa se submeter ao que Deus está fazendo através de você. Autoridade é o direito de mando, é quando, debaixo do nome de Jesus e da unção que te custou o esmagamento, você ordena que o espírito de enfermidade saia da sua casa e ele obedece. Isso não acontece porque você é bom ou sábio aos seus próprios olhos, mas porque todo jugo é despedaçado debaixo da unção. Nesta manhã, abra o seu coração para entender que a prensa não é o seu fim. A prensa é o início da sua liberação profética. Você não precisa de nada que venha da mão de homens. Você precisa do vinho novo e do óleo fresco que o bom samaritano está pronto para derramar sobre as suas feridas abertas agora mesmo. Ele te encontrou caído, ferido e roubado, mas ele não vai te deixar assim. Ele pagou o preço e prometeu voltar para te buscar. Você está pronto para parar de reclamar da prensa e começar a adorar pelo azeite? Você consegue perceber que o que está saindo de você agora no meio dessa dor é o melhor que você já produziu em toda a sua vida? Azeitona com caroço é ruim de comer, irmão. O Senhor está tirando o seu caroço, tirando a sua vontade própria, tirando o seu cheiro humano, para que fique apenas o cheiro de Cristo em você. É menos de você e mais dele. É menos dos seus planos e mais dos planos dele. Sabe qual é o problema de estar no meio do processo? É que o meio é o lugar do silêncio. No início você tem a empolgação da promessa, o fogo da novidade, a clareza da voz que te chamou para fora. No fim você tem a festa, o testemunho, o púlpito e a celebração. Mas o meio é o lugar onde o seu fôlego começa a faltar. É o lugar onde a sua frequência espiritual começa a ser bombardeada pela frequência da dúvida. Eu quero falar com quem está exatamente nesse entre o que Deus disse e o que os seus olhos estão vendo. Entre a unção que você sente e a conta bancária que você olha. Existe uma dor silenciosa que ninguém te conta quando você decide caminhar com Deus. É a dor de se sentir esquecido na prateleira. Você olha para o lado e vê pessoas que nem têm o mesmo nível de entrega que você, pessoas que nem buscam ao Senhor com a mesma intensidade, e parece que para elas as portas se abrem com uma facilidade que chega a ser ofensiva. Você começa a se perguntar: Senhor, será que eu entendi errado? Será que aquele ambiente de glória que eu vivi foi apenas um delírio da minha alma? Onde está o Deus que responde com fogo? A prova tem uma capacidade terrível de nos tornar míopes. Ela fecha o nosso horizonte de tal forma que a única coisa que conseguimos enxergar é a ferida. A dor do processo não é apenas física ou financeira, é uma dor de identidade. É quando você começa a duvidar de quem você é porque as circunstâncias estão dizendo que você é um fracassado. Você se sente como se estivesse num deserto sem fim, e o pior de tudo é que você sabe que foi Deus quem te levou para lá. Isso gera um conflito interno absurdo. Como confiar em um guia que te leva para um lugar de escassez? Eu me lembro de momentos na minha vida onde o peso da responsabilidade parecia que ia esmagar os meus ossos. Momentos onde eu olhava para o céu e parecia que ele era feito de bronze. Você ora e a oração parece bater no teto e voltar. Você jejua e a única coisa que sente é fome, não sente a presença. Esse é o momento do isolamento. E deixe-me te dizer,
O isolamento é a ferramenta favorita de Deus para lidar com o seu orgulho, porque no meio da multidão é fácil camuflar a nossa falta de caráter. No meio do barulho é fácil fingir que estamos bem, mas no silêncio do deserto você é obrigado a encarar quem você realmente é quando as luzes se apagam. A dor da prova nos expõe, ela tira a nossa maquiagem espiritual, ela nos mostra que, apesar de pregarmos sobre fé, às vezes somos os primeiros a entrar em pânico quando o vento sopra um pouco mais forte. O conflito humano surge quando a nossa cronologia não bate com o caros de Deus. Nós temos pressa, nós queremos o milagre para ontem, nós queremos o alinhamento imediato, mas o Senhor está mais interessado na jornada do que no destino. Ele está mais interessado em quem você está se tornando do que no lugar para onde você está indo. Você já sentiu que está dando voltas no mesmo lugar, que os mesmos problemas de 5 anos atrás voltaram com nomes diferentes? Essa sensação de estagnação é o que mais dói. É o cansaço de lutar guerras que você achou que já tinha vencido. É a fadiga de ser forte o tempo todo, porque a igreja espera que você seja forte, sua família espera que você seja o suporte. Mas quem é o suporte do suporte? Quem cuida de todo mundo? Às vezes o seu grito de dor é apenas um "eu não aguento mais". E eu quero te dizer que está tudo bem não aguentar. O próprio Elias, um homem que fechou e abriu o céu, sentou debaixo de um zimbro e pediu a morte. O conflito não é pecado. O conflito é o sinal de que você ainda está vivo e de que o seu propósito é grande demais para ser carregado sem a ajuda do alto. A dor que você sente agora é proporcional ao peso da glória que será revelada. Se a sua prova é pesada é porque a sua coroa não será leve. O Senhor não gasta tempo testando quem não tem destino. O ouro passa pelo fogo não para ser destruído, mas para que a escória suba à superfície e seja removida. A dor que você está sentindo é a escória do medo, da insegurança e da autossuficiência sendo removida do seu coração. Muitas vezes, nós tentamos atalhar o processo. Nós buscamos alívios temporários, ambientes que apenas massageiam o nosso ego, mas não transformam o nosso espírito. Nós buscamos conexões que nos validam na nossa dor, em vez de conexões que nos impulsionam para fora dela. Mas não existe saída lateral no deserto de Deus. A única forma de sair é atravessando. A única forma de o azeite sair é se a prensa continuar apertando até que a última gota da sua vontade própria seja extraída. Você se sente injustiçado, você sente que as pessoas não reconhecem o seu valor. Deixe-me te dizer uma coisa, o reconhecimento dos homens é uma droga viciante que te impede de buscar a aprovação de Deus. Às vezes o Senhor permite que você seja injustiçado para que você aprenda que Ele é o seu único e justo juiz. Ele permite que as portas se fechem para que você pare de confiar na força do seu próprio braço. O conflito dói porque ele quebra as nossas muletas, ele nos deixa nus diante da soberania divina. Imagine o posicionamento de alguém que perdeu tudo, como Jó. O conflito de Jó não era apenas a perda dos filhos ou dos bens, era o conflito teológico. Eu fui justo, por que isso está acontecendo? Esse é o grito de muitos de vocês aqui hoje. Eu sou fiel nos dízimos porque minha empresa está quebrando. Eu sou fiel no meu casamento porque meu cônjuge foi embora. Eu oro pelos meus filhos, por que eles estão nas drogas? A dor da incoerência aparente entre a promessa e a realidade é a prova de fogo da sua maturidade. Deus não está brincando com você. Ele não é um sadista que se diverte com o seu sofrimento. Ele é o pai que segura a mão do filho durante a vacina. Dói. O filho chora. O filho não entende porque o pai permite que uma agulha fure o seu braço, mas o pai sabe que aquela dor momentânea é o que vai garantir a imunidade contra uma doença mortal no futuro. A prova que você vive hoje é a sua imunidade espiritual contra os ataques que virão quando você estiver em lugares mais altos. O ambiente de dor é um ambiente onde os milagres mais profundos acontecem. É na escassez que o Senhor multiplica o azeite da viúva. É na tempestade que Jesus caminha sobre as águas. É no túmulo que Ele manifesta a ressurreição. Por que você está tentando fugir do lugar onde Deus costuma se manifestar com mais poder? Pare de olhar para a prova como um obstáculo e comece a olhar para ela como uma plataforma. A sua dor não é um ponto final, é uma vírgula que prepara o terreno para uma revelação que vai destravar toda a sua linhagem. Eu sei que você está cansado de ouvir tenha fé. Eu sei que você quer resultados. Mas a fé não é a ausência de dor, é a confiança no meio dela. É dizer, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, eu me alegrarei no Senhor. Isso não é um otimismo barato, é um posicionamento de guerra. É decidir que o seu louvor não depende das circunstâncias, mas da imutabilidade do caráter de Deus. Se Ele disse que estaria com você todos os dias, Ele está aí agora, mesmo que você não consiga sentir o calor da sua presença.
Nesta temporada, o Senhor está te ensinando a discernir as estações. Você não está morrendo, você está sendo podado. E a poda dói tanto quanto o corte, mas o objetivo é a frutificação. Se o Senhor não cortasse os ramos secos, a árvore inteira morreria. O conflito que você vive hoje é o corte necessário para que o vinho novo da próxima temporada tenha uma pureza que você nunca experimentou antes. Não resista à mão do podador. Ele sabe exatamente onde cortar para que você cresça na direção certa. O seu choro no meio da noite não é sinal de fraqueza. É o som do seu espírito clamando por um alinhamento superior. É o desejo de um céu aberto que não aceita nada menos do que a plenitude. Não se envergonhe das suas lágrimas. Cada uma delas está sendo colhida em um odre celestial. Nenhuma gota de dor que você viveu por amor ao reino será desperdiçada. Tudo isso está sendo computado como investimento na sua autoridade espiritual. Quem nunca sofreu não tem nada a dizer a quem sofre. Mas quem passou pelo fogo e saiu sem cheiro de queimado tem o direito de libertar os cativos. Aceite o desafio de suportar. Suportar não é apenas sobreviver, é manter-se firme debaixo de pressão sem perder a essência. É como o diamante, que é apenas um pedaço de carvão que suportou uma pressão extrema por tempo suficiente. Você quer brilhar como um diamante, então você precisa aceitar a pressão do lugar onde Deus te colocou. O tempo da prova tem um cronômetro, e o Senhor é quem segura o relógio. Nada vai durar um segundo a mais do que o necessário para o seu aprendizado. Abra sua Bíblia agora, ou apenas sintonize o seu coração na frequência desta leitura, no livro de Tiago, capítulo 1, começando no versículo 2. A palavra de Deus diz assim: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por várias provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Eu preciso que você pare um segundo e absorva o impacto dessa declaração. Tiago não está dizendo para você ficar feliz porque está sofrendo. Ele está dizendo para você considerar a prova como motivo de alegria pelo que ela vai produzir no final. Existe uma diferença brutal entre o prazer imediato e a alegria do propósito. Quando olhamos para o texto original, a palavra usada para aprovação é peirasmos, que fala de um teste para descobrir a qualidade de algo. Deus não permite a prova para saber o que há no seu coração, porque Ele já sabe. Ele permite a prova para que você saiba o que há dentro de você. É o laboratório do Espírito Santo. É onde a teoria se torna prática. É onde o versículo que você decorou na escola dominical precisa se tornar o sangue que corre nas suas veias durante a crise. E note que o texto diz que a prova da fé produz perseverança. No grego, a palavra para perseverança é upomone. Literalmente, isso significa a capacidade de permanecer debaixo de um grande peso sem se quebrar. É o fortalecimento da musculatura espiritual. Você não ganha músculos levantando penas, você ganha músculos lidando com a resistência do ferro. Olhe para a história de José, relatada lá no primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis. José tinha uma promessa, ele tinha um sonho, ele tinha uma visão clara de que sua família se dobraria diante dele. Mas antes do trono, houve o poço. Antes do governo do Egito, houve a traição dos próprios irmãos. Imagine o conflito de José naquele buraco escuro, ouvindo as risadas de quem deveria amá-lo, enquanto ele era vendido como um escravo. Ali começou a prova da perseverança. Deus estava pegando aquele menino mimado que se orgulhava de uma túnica colorida dada pelo pai e estava transformando em um homem que carregaria o destino de uma nação inteira sobre os ombros. A túnica foi rasgada para que o caráter fosse forjado. José foi para a casa de Potifar e foi testado na sua integridade. Ele poderia ter cedido, ele poderia ter buscado um atalho para o conforto, mas ele escolheu o alinhamento com o céu. E o que ele ganhou por ser fiel? Uma cela de prisão. Se você estivesse lá, você diria que Deus falhou, mas Gênesis nos diz que o Senhor era com José mesmo na prisão. A presença de Deus não é medida pelo conforto do ambiente, mas pela paz que excede o entendimento no meio do caos. Na prisão, José aprendeu a servir. Ele aprendeu a interpretar sonhos alheios enquanto o seu próprio sonho parecia morto. Ele estava sendo processado. Ele estava sendo macerado para que, quando chegasse a hora de estar diante de Faraó, ele não tivesse apenas inteligência, mas tivesse a autoridade de quem sobreviveu ao esmagamento. Pense agora em Davi. Se você abrir o livro de 1 Samuel, capítulo 16, você verá o profeta Samuel derramando óleo sobre a cabeça de um adolescente que cheirava a ovelha. Davi foi ungido rei, mas ele não foi coroado no dia seguinte. Entre a unção e a posse do trono, houve intervalo de pelo menos 15 anos. E o que aconteceu nesse intervalo? Perseguição. Davi passou anos fugindo de Saul, vivendo em cavernas, comendo o pão da aflição.
Em 1 Samuel capítulo 22, vemos Davi na caverna de Adulão. Ele estava sozinho, frustrado, escondido, mas foi naquela caverna que o Senhor trouxe até ele os endividados, os amargurados e os aflitos. Deus estava ensinando o futuro rei a governar corações quebrados antes de governar uma nação próspera. A prova de Davi não era apenas contra o gigante Golias. O gigante é a parte fácil, o gigante a gente derruba com uma pedra e o povo aplaude. A prova real de Davi foi não tocar no ungido do Senhor quando teve a chance de matar Saul na caverna. O teste da honra é um dos mais profundos na pedagogia de Deus. Davi sabia que se ele usasse as mãos para tomar o que Deus prometeu dar, ele perderia a essência do seu chamado. Ele preferiu continuar na prova do que sair dela através de um pecado. Ele entendeu que o tempo da prova é o tempo de Deus ajustando o nosso ritmo ao ritmo do céu. Se você está numa caverna hoje, entenda, Adulão não é o seu cemitério, é o seu centro de treinamento. É lá que os seus valentes estão sendo formados. Jesus também passou por isso. Antes de começar o seu ministério público, ele foi levado pelo Espírito para o deserto para ser testado. Note bem, ele foi levado pelo Espírito. Às vezes, o próprio Deus nos conduz ao deserto. E lá, no meio da fome, da sede, da solidão, o inimigo veio com propostas de atalhos. Transforme essas pedras em pães, jogue-se daqui, eu te darei todos os reinos. O teste de Jesus foi sobre a sua identidade e a sua dependência do Pai. Ele venceu cada tentação com a palavra, e o texto diz que depois de vencer a prova no deserto, Jesus voltou para Galiléia no poder do Espírito. Existe um nível de poder que você só acessa depois de vencer o deserto. Existe uma autoridade que você só carrega depois que as vozes da dúvida foram silenciadas pela verdade das Escrituras. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 5, versículos 3 e 4, ecoa o que Tiago disse. Ele diz que nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz paciência, a paciência produz experiência e a experiência produz esperança. Veja a escada espiritual. Você quer ter esperança inabalável? Você precisa de experiência. Você quer ter experiência? Você precisa de paciência. Você quer ter paciência? Você precisa passar pela tribulação. Não existe maturidade por osmose. Não existe unção por transferência sem que haja um processo de vida que valide essa unção. O fundamento bíblico para a sua dor é que ela está servindo ao seu destino. O Senhor usa o tempo da prova para remover de nós as distrações. Quando tudo vai bem, é fácil confiar nos nossos talentos, na nossa rede de contatos e na nossa conta bancária. Mas quando o vento sopra e as estruturas balançam, somos forçados a fincar as nossas raízes no que é eterno. Em Hebreus capítulo 12, versículo 27, a palavra diz que o Senhor abala as coisas que podem ser abaladas para que as coisas inabaláveis permaneçam. O que está permanecendo em você hoje? Se o seu mundo caiu e você ainda tem o seu louvor, então você descobriu o que é inabalável. Se o seu projeto parou e você ainda tem a sua identidade em Cristo, você passou no teste. A Bíblia é um registro de homens e mulheres que foram aprovados pelo fogo. De Abraão subindo o Monte Moriá para entregar o seu único filho, até Pedro sendo restaurado na praia depois de uma negação vergonhosa. Todos eles tiveram um ponto em comum. Eles não desistiram durante o processo de esmagamento. Eles entenderam que o silêncio de Deus não é ausência, é preparação. Quando o professor aplica uma prova, ele fica em silêncio. Ele não dá as respostas durante o exame porque ele já deu as aulas. Se Deus parece silencioso hoje, é porque Ele confia no que Ele já ensinou ao seu coração nas temporadas anteriores. Maturidade e integridade, esse é o alvo de Tiago. Ele diz, para deixarmos a perseverança ter ação completa, para que sejamos maduros e íntegros, sem que falte coisa alguma. Sabe o que isso significa? Significa que a prova é o caminho para a plenitude. Um homem maduro não é aquele que nunca sofreu, mas aquele que sabe o que fazer com o sofrimento. Integridade fala de ser inteiro, de não ter rachaduras na alma por onde o caráter possa vazar. O Senhor está te tornando inteiro, Ele está costurando os pedaços da sua história que foram rasgados pelas decepções. A cada passo desse fundamento bíblico, o que vemos é um Deus que é o Senhor do tempo. Ele não tem pressa, porque Ele habita na eternidade. Ele sabe que 1000 anos para Ele são como um dia. E Ele está disposto a gastar o tempo que for necessário para que você seja o melhor vinho da safra. Não tente apressar o relógio de Deus. Se você sair da prensa antes da hora, o seu azeite será amargo. Se você sair do forno antes do tempo, o seu pão estará cru por dentro. Aguente firme. O fundamento da sua fé está sendo solidificado na rocha. E as portas do inferno não prevalecerão contra o que Deus está construindo através dessa provação.
Considere as vidas de Pedro, Paulo, João e tantos outros no Novo Testamento. No livro de Atos, vemos que eles eram açoitados e saíam regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer pelo nome de Jesus. Eles mudaram a frequência. Eles pararam de perguntar, por que eu? E começaram a perguntar, para quê, Senhor? Quando você muda o seu porquê para o seu para quê, o ambiente espiritual ao seu redor começa a mudar. O sofrimento deixa de ser um peso morto e passa a ser combustível para a sua ativação profética. Você está sendo preparado para carregar uma glória que as pessoas que vivem na superfície jamais entenderão. Portanto, firme seus pés na palavra. Deixe que as histórias de José e Davi sejam o mapa do seu deserto. Eles chegaram lá e você também chegará. A fidelidade de Deus não depende da sua sensação de bem-estar, ela depende da aliança que Ele fez com você. E essa aliança foi selada com sangue, um sangue que fala mais alto do que qualquer diagnóstico, do que qualquer crise financeira ou crise emocional. Você é propriedade exclusiva de Deus e o dono da vinha sabe exatamente como cuidar de cada ramo para que ele dê fruto e fruto em abundância. O tempo da prova está revelando quem você realmente é e o céu está celebrando a firmeza que você está demonstrando. Chegamos a um lugar de transição. Existe um ambiente espiritual que só é acessado quando você para de tentar entender o processo com a sua mente humana e começa a discernir a revelação com o seu espírito. Sabe, o que eu sinto no meu espírito agora é que o Senhor quer destravar uma frequência de entendimento sobre a sua vida. Existe uma revelação que muda tudo, ela transforma o peso em combustível. Eu disse revelação. Não é informação, é revelação. Informação você lê nos livros, revelação você recebe no Espírito. Informação te dá conhecimento, mas a revelação te dá posicionamento. Quando olhamos para a vida de Jesus, o ápice da sua jornada antes da cruz não foi no palácio, não foi diante das multidões, mas foi no lugar chamado Getsemane. No original, Getsemane significa lagar de azeite ou prensa de óleo. O Getsemane não foi um erro de percurso, foi uma agenda divina. Foi o ponto de encontro entre a humanidade ferida e a divindade redentora. Alguém aqui entende o que é estar no seu próprio Getsemane hoje? Alguém aqui sente que a pressão está tentando esmagar a sua última gota de esperança? Você consegue captar isso? O lugar da agonia profunda foi, na verdade, o lugar da produção máxima. Ali, Jesus estava sendo esmagado pela carga do pecado do mundo, mas o que saía dele era a submissão perfeita ao propósito do Pai. Não seja como eu quero, mas como tu queres. Essa frase não foi dita em um momento de alegria, foi dita debaixo da prensa. A maior vitória da história não começou na ressurreição, ela começou na rendição do Getsemane. Se você quer ver o poder da ressurreição, você precisa primeiro abraçar a prensa da rendição. A revelação espiritual que eu quero liberar sobre você hoje é esta. O que o inferno chama de fim, o céu chama de distração. O diabo pensa que está te destruindo, ele pensa que a pressão das circunstâncias vai fazer você negar a sua fé, vai fazer você abandonar o seu chamado. Ele olha para o seu choro e diz que acabou para você. Ele olha para a sua escassez e diz que você vai desistir agora. Mas ele não entende a natureza do que Deus plantou dentro de você. O inimigo é perito em observar a casca, mas ele é ignorante sobre a essência. O que está dentro de você não é frágil. O que está dentro de você é eterno. E a natureza das coisas eternas é que elas só se manifestam plenamente quando a casca externa é quebrada. Deus permite que a sua reputação sofra, Ele permite que os seus recursos sejam testados, Ele permite que a sua alma sinta o cansaço, porque Ele está atrás da revelação da sua essência. Ele está atrás daquele óleo puro que só flui quando não há mais nada de você bloqueando o caminho. Muitos de nós passamos a vida inteira cuidando da casca. Nós investimos na aparência, no status, naquilo que as pessoas conseguem ver, mas o Senhor está focado no que flui de dentro. A unção não está na casca da azeitona. A unção está no óleo que só sai quando a azeitona deixa de ser azeitona. A unção custa caro, ela custa a sua vida, ela custa o seu eu, mas o valor dela é incalculável. É a unção que quebra o jugo, é a unção que faz o impossível se tornar cotidiano. Você entende que a sua identidade está mudando de estado? Você está deixando de ser alguém que apenas consome a palavra para ser alguém que se torna a própria resposta de Deus para esta geração. Essa prova não é para te matar, é para te transmutar. É para te tirar do estado sólido do ego e te levar para o estado fluido do Espírito. Essa é a ativação que ocorre no meio da prova. É o momento em que você para de perguntar por que Deus e começa a declarar: eis-me aqui. A revelação espiritual remove a vitimização. Ela te tira do lugar de coitado e te coloca no lugar de colaborador do reino. Um colaborador entende que a pressão é apenas o motor do propósito. Alguém que tem revelação olha para o gigante e não vê uma ameaça, vê uma oportunidade de demonstrar a glória de Deus.
Alguém que tem revelação olha para a cova dos leões e não vê o fim, vê o lugar onde os anjos de Deus fecharam bocas. Existe um alinhamento que só acontece na prensa. É quando o seu coração e o coração de Deus começam a bater no mesmo ritmo. Você começa a amar o que Ele ama e a odiar o que Ele odeia. Você começa a ver as pessoas não pelo que elas fazem, mas pelo propósito que elas carregam. A prova revela quem são seus verdadeiros amigos, mas mais do que isso, ela revela quem você é em Deus. Ela revela que você não precisa da aprovação de ninguém se você tiver o selo da aprovação do céu sobre a sua vida. A revelação é o destravamento do seu destino. É quando você percebe que cada lágrima que você derramou no silêncio do seu quarto estava regando uma semente de autoridade que o mundo ainda vai ver. O Senhor não desperdiça nenhuma gota do seu sofrimento. Ele é um Deus de economia espiritual. Se Ele permitiu a dor, Ele vai garantir o lucro. E o lucro não é financeiro, o lucro é espiritual. É o peso de glória de que fala o apóstolo Paulo. Um peso que excede todo entendimento humano. Nós vivemos em uma temporada onde as pessoas querem um brilho sem um processo. Mas o céu aberto não é para os curiosos, é para os comprometidos. Para os que suportaram o sol escaldante, para os que não desistiram quando as portas se fecharam. O Senhor está te levando para um nível de discernimento onde você vai conseguir ouvir a voz dEle mesmo no meio do barulho da tempestade. Isso é amadurecimento, isso é maturidade espiritual. É quando a sua paz não depende da calmaria do mar, mas da presença daquele que dorme no barco. Essa certeza inabalável é o fruto da prova. É a revelação de que maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Eu vejo um mover de Deus acontecendo agora. Um mover que está restaurando a visão daqueles que ficaram cegos pela dor. Há pessoas aqui que o inimigo tentou cegar com o pó do deserto. Mas o Senhor está enviando uma chuva de revelação agora. Ele está limpando os seus olhos para que você enxergue o propósito por trás do problema. Para que você enxergue que essa luta não é sobre você, é sobre as gerações que serão alimentadas pelo fruto da sua obediência. Onde você via um muro, Deus está te mostrando uma escada. Onde você via uma prisão, Deus está te mostrando um útero de onde vai nascer um novo tempo. Não temos esmagamento. O esmagamento é o sinal de que a colheita chegou. Ninguém prensa uvas verdes. Só se prensa o que está maduro e pronto para se tornar vinho novo. Se a pressão sobre a sua vida aumentou, é porque a sua maturidade aumentou. Se o peso do teste ficou maior, é porque o Senhor confia na estrutura que Ele mesmo construiu em você. Você foi promovido no mundo espiritual, e a prova é o exame de admissão para o seu novo nível de autoridade. No reino de Deus, a promoção vem de baixo para cima. Você desce para o lugar da humildade, você desce para o lugar da prensa, e é lá que o Senhor te eleva. Posicione-se, alie-se. Respire a atmosfera do céu. Não deixe que a atmosfera do medo contamine o seu pulmão espiritual. O medo é uma frequência baixa, mas a fé é uma frequência que rompe a barreira do som celestial. A revelação espiritual é o que sustenta o guerreiro quando a força física acaba. É a lembrança de que você não está lutando para vencer, mas você está lutando a partir da vitória que já foi conquistada no Calvário. O seu posicionamento hoje define a sua conquista de amanhã. Não recue. Não negocie o seu chamado. O inimigo vai te oferecer saídas fáceis, ele vai te oferecer alívios que são venenos disfarçados. Mas você deve dizer que prefere a prensa de Deus do que o palácio do inimigo. O azeite está fluindo, o vinho novo está sendo preparado. E você é o instrumento que o Senhor escolheu para manifestar essa glória na terra. Essa é a revelação que muda a estação da sua vida. Saia do modo de sobrevivência e entre no modo de governo. Pare de apenas tentar chegar ao final do mês. Pare de apenas tentar sobreviver a mais uma crise. Comece a governar sobre as circunstâncias através da autoridade que a prova te deu. Você só governa sobre o que você já venceu. Você nasceu para reinar em vida. E o reinado começa no lugar da submissão total ao Rei dos Reis. Seja ativado agora. Sinta a frequência do Espírito Santo inundando o seu ser. Deixe que essa revelação penetre nas juntas e medulas. A prova não vai te matar. Ela vai te revelar. Ela vai revelar o Cristo que habita em você. Ela vai revelar que você é inabalável não por sua própria força, mas por causa daquele que te sustenta. Ouro puro. É isso que o Senhor vê quando olha para você no meio das chamas. Ele não vê as suas falhas, Ele não vê o seu passado, Ele vê o ouro que Ele mesmo colocou aí dentro. Ele está sentado como refinador de prata, cuidando da temperatura do fogo. Ele sabe exatamente o quanto você aguenta. Ele não vai deixar o fogo queimar a sua essência, Ele só vai deixar o fogo queimar as suas amarras. Quando Ele vir a imagem dele em você, Ele te tirará do fogo e te apresentará ao mundo como um troféu da sua graça.
Mantenha o foco, mantenha o alinhamento. O melhor ainda está por vir. O céu está aberto sobre você agora. Receba essa revelação, deixe que ela quebre todas as cadeias da sua mente. Agora que nós mergulhamos na profundidade da revelação e entendemos que o Getsemane não é um lugar de morte, mas um lugar de extração de vida, a pergunta que precisa queimar no seu coração nessa manhã é: pastor, o que eu faço agora? O que eu faço amanhã cedo, quando o despertador tocar e a realidade do esmagamento ainda estiver batendo a minha porta? Porque é muito fácil sentir a glória aqui no ambiente da igreja, onde o louvor está alto e todos estamos em uma mesma frequência. O desafio real, o verdadeiro teste de maturidade acontece quando você sai por aquela porta e precisa aplicar o que foi forjado no secreto. A primeira aplicação prática que eu quero que você escreva no seu espírito é sobre posicionamento. No reino de Deus, o seu posicionamento determina o seu acesso. Você não pode mudar a tempestade, mas você pode mudar a forma como você se coloca diante dela. Se você se posicionar como vítima, a prova vai te paralisar. Se você se posicionar como um herdeiro que está sendo treinado, a prova vai te impulsionar. O posicionamento não é algo que você sente, é algo que você decide. É um decreto que você faz diante do ambiente espiritual. Quando você acorda, em vez de murmurar pela prensa, você levanta suas mãos e diz: Senhor, eu não entendo a dor, mas eu confio no autor da história. Você está mudando a frequência do seu dia. Você está saindo do nível da murmuração e subindo para o nível da adoração. E deixe-me te dizer uma coisa: o inimigo não consegue suportar alguém que adora no meio do esmagamento. A adoração é a sua maior arma de guerra, porque ela prova que o seu coração não pertence às circunstâncias, ele pertence ao Rei. Muitos de vocês estão tentando lutar contra o esmagamento com a força do braço, buscando soluções humanas, atalhos emocionais ou validações externas. Mas a aplicação prática para destravar essa estação é o alinhamento. Alinhamento fala de ordem. Deus não abençoa a desordem, Ele abençoa o que está alinhado com o seu propósito. Como está o alinhamento dos seus pensamentos? O que você tem permitido que entre na sua mente durante este tempo de prova? Se você consome medo, você produzirá paralisia. Se você consome a palavra, você produzirá perseverança. Você precisa alinhar a sua boca com a sua fé. Pare de profetizar a sua derrota. Pare de dizer que as coisas nunca dão certo para mim. Esse tipo de declaração cria um ambiente de escassez ao seu redor. Comece a usar a sua voz para declarar o que Deus diz sobre você, mesmo que os seus olhos ainda não vejam. O segundo livro de Coríntios diz que não andamos pelo que vemos, mas pelo que cremos. Isso é prática, irmão. Isso é exercício diário. É acordar e dizer: minha casa está debaixo de um céu aberto, meu futuro está seguro nas mãos de Deus, e essa prova tem data para acabar. Outro ponto prático fundamental é o ambiente. Em quem você tem buscado conselho, com quem você tem compartilhado a sua dor. Existem pessoas que, quando te veem na prensa, tentam te convencer a sair dela antes da hora. Elas te oferecem o caminho mais fácil, o caminho do alívio temporário, que sacrifica o propósito eterno. Você precisa se cercar de pessoas que carregam a mesma unção, pessoas que olham para você e dizem: aguenta firme, o óleo está saindo. Fuja de ambientes de incredulidade, procure ambientes de ativação. A prática da prova também envolve o silêncio. Nós vivemos uma geração que tem pavor do silêncio, mas é no silêncio que o Senhor nos dá as estratégias de governo. Existe uma estratégia que Deus quer liberar para o seu negócio, para o seu casamento, para a sua saúde, mas você não consegue ouvir porque o barulho da sua reclamação está muito alto. Separe um tempo de qualidade no secreto. Desligue as notificações, saia das redes sociais por um momento e pergunte ao Senhor: Pai, o que eu preciso aprender nessa estação? O aprendizado acelera a saída do deserto. Lembre-se do que está escrito no primeiro livro de Samuel sobre como o jovem Davi se comportava. Ele não foi para o campo de batalha contra Golias sem antes ter sido treinado no anonimato. A sua aplicação prática hoje é abraçar o seu anonimato. Pare de querer palco antes de ter processo. Use este tempo de prova para estudar, para orar, para se preparar tecnicamente e espiritualmente. O Senhor está te escondendo para te preservar e para te polir. Quando a porta se abrir, você não será apenas alguém com boa vontade, você será alguém com competência espiritual e emocional para carregar o peso da responsabilidade. Você já parou para pensar que a sua paciência é uma forma de autoridade? No livro de Tiago, que lemos anteriormente, a palavra perseverança indica constância debaixo de pressão. Como você pratica a paciência? Você pratica esperando com expectativa e não com amargura. Existe uma espera passiva, onde você apenas reclama do tempo, e existe uma espera ativa, onde você continua servindo, continua semeando, continua fazendo o que é certo mesmo quando nada parece estar acontecendo. Quem semeia no meio da prova, colhe no meio da celebração.
Eu quero te dar um exercício para esta semana. Todas as vezes que um pensamento de desistência vier à sua mente, você vai responder com um versículo bíblico. Se vier o pensamento de que você vai faltar, você dirá: o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades. Se vier o pensamento de que você está sozinho, você dirá: eis que estou convosco todos os dias. Isso é ativar a espada do Espírito. É trazer o céu para a terra através da sua obediência intelectual e espiritual. O tempo da prova é o tempo de limpar os porões da alma. Quais são os ressentimentos que ainda estão aí? Quais são as feridas que você ainda não entregou para serem curadas? Aplique o perdão. O perdão é uma decisão prática que libera o fluxo da unção. Se você retém o perdão, você retém o seu próprio crescimento. Não permita que o esmagamento te torne uma pessoa amarga. Permita que ele te torne uma pessoa melhor, mais compassiva, mais parecida com Jesus. Outro aspecto essencial é o alinhamento financeiro. Muitas vezes a prova vem para ajustar a nossa dependência. Você confia no seu salário ou você confia no Jeová Jiré? Pratique a generosidade mesmo na escassez. A viúva de Sarepta entregou o seu último punhado de farinha e por causa desse posicionamento prático, a farinha não faltou e o azeite não acabou. A semente que você libera no tempo da prova tem um poder de multiplicação extraordinário porque ela é regada com o sacrifício da sua confiança. Não tente entender tudo agora. A mente humana é limitada demais para os planos de um Deus infinito. A aplicação prática final é a confiança absoluta, é o abandono nas mãos do Pai. É dizer: Senhor, eu não vejo o caminho, mas eu conheço o guia. O guia nunca se perdeu no deserto, o guia conhece cada duna, cada oásis, cada atalho. Se ele te disse para atravessar, ele vai te dar as condições para chegar ao outro lado. Seja intencional em criar um ambiente de glória na sua casa. Coloque louvores, ore com a sua família, mude a atmosfera do seu lar. O ambiente espiritual da sua casa afeta diretamente o seu desempenho na prova. Se a sua casa for um lugar de guerra e discórdia, a prova será muito mais pesada. Mas se a sua casa for um lugar de paz, você terá um lugar de descanso para recuperar as forças. Levante a sua cabeça. O esmagamento está quase terminando. O azeite está pronto. O que o Senhor está fazendo em você é algo que ninguém poderá roubar. É uma marca eterna, uma cicatriz de vitória. Você não é mais o mesmo de quando entrou nesse processo. Você está mais forte, mais sábio, mais ungido. O posicionamento que você assume hoje é o que vai destravar o rompimento de amanhã. Mantenha o seu coração puro. A motivação é tudo para Deus. Por que você quer sair da prova? Para provar que os outros estavam errados ou para glorificar o nome de Jesus? Quando a sua motivação é a glória de Deus, o Senhor acelera o processo. Alinhe o seu porquê com o coração do Pai. Busque primeiro o reino e todas as outras coisas, inclusive a saída da prova e o fim do esmagamento, serão acrescentadas a você. Sinta essa ativação agora. Sinta o fôlego renovado entrando nos seus pulmões. Você não vai morrer neste deserto. Você vai sair dele carregando os frutos da terra prometida. O Senhor está te dando uma nova visão, um novo fôlego e uma nova estratégia. Coloque em prática cada uma dessas palavras e você verá o ambiente mudar. O tempo de suportar está se transformando no tempo de reinar. Você é um guerreiro forjado no fogo. Você é uma joia refinada na prensa. O céu está orgulhoso da sua perseverança. Não pare agora. O clímax da sua história está sendo escrito e o final é glorioso. Aleluia! Glória a Deus por esse tempo de crescimento. Glória a Deus por cada desafio que te obrigou a buscar a face do Senhor com mais intensidade. Você está sendo preparado para algo maior do que você imagina. Esteja atento aos sinais de Deus. Ele fala através de pessoas, através de circunstâncias e principalmente através da sua palavra. Mantenha os seus ouvidos espirituais abertos. O alinhamento com a voz de Deus é o que vai te dar a direção exata para o próximo passo. Não caminhe sozinho. O corpo de Cristo é o seu suporte. Busque ajuda se precisar e deixe que a unção flua através de você para abençoar outros que também estão na prensa. A sua vitória não é apenas para você. Ela é para todos aqueles que serão inspirados pelo seu testemunho. Cada gota de azeite que sai de você hoje vai ungir a cabeça de alguém que está desesperado amanhã. O seu esmagamento é o suprimento de alguém. Entenda a dimensão do seu propósito e suporte o tempo da prova com a dignidade de quem sabe quem é em Deus. O romper está próximo. A ativação é real. Sinta o mover de Deus agora. Ele está restaurando as suas forças, curando as suas feridas e alinhando o seu destino. Estamos chegando ao momento de selar tudo o que foi liberado aqui hoje. Eu sinto uma frequência de rompimento neste ambiente espiritual que vai além das palavras. Eu quero falar com quem entendeu que a prensa não veio para te matar, mas para extrair o melhor de você. O Getsemane terminou,
O tempo do esmagamento cumpriu seu propósito e agora o céu está se abrindo sobre a sua cabeça. Eu consigo ouvir o som dos tambores de guerra. Existe um exército de generais sendo levantados neste deserto. Alguém aqui consegue discernir que a sua estação mudou enquanto eu falo? Sabe, irmão, a maior mentira que o inferno tentou te contar durante essa prova foi que você estava sozinho. Mas o Senhor me mandou aqui para te dizer, Jesus nunca disse que seria rápido, Ele nunca disse que seria fácil, mas Ele prometeu que estaria com você todos os dias até a consumação dos séculos. A presença dele no barco é o que garante que você não vai afundar na tempestade. Se você está vivo hoje, se você tem fôlego nos seus pulmões agora, é porque o autor da sua história ainda não terminou de escrever o capítulo da sua vitória. Não coloque um ponto final onde Deus colocou uma vírgula. Eu quero que você fique de pé no seu lugar agora, sim, todos vocês. Se você puder, levante as suas mãos o mais alto que conseguir. Nós não estamos num culto convencional, nós estamos num ambiente profético de ativação. Eu sinto no meu espírito que cadeias de ansiedade e depressão estão sendo quebradas agora mesmo. O peso que estava nos seus ombros, aquele cansaço de carregar fardos que não são seus, está caindo por terra. Diga comigo com toda a sua força: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. O Senhor é o meu forte refúgio. Igreja, olhe para mim. A oposição de hoje não é sobre o seu presente, é sobre o seu destino. O inferno não perde tempo com quem não tem herança. Se a prensa está pesada é porque o óleo é puro. Se o deserto é quente é porque a terra prometida é vasta. Você e a sua casa não serão encontrados em falta. Eu profetizo que 2025 será lembrado como o ano em que o improvável se tornou inevitável. Você vai ver uvas virarem vinho, azeitonas virarem unção e lágrimas virarem cânticos de júbilo. Receba essa ativação. Eu vejo Deus destravando recursos, abrindo portas que homens disseram que estavam lacradas. Eu vejo casamentos sendo ressuscitados, filhos voltando para o caminho, empresas saindo da UTI para o governo do mercado. Não é pela força do seu braço, é pelo mover do Espírito. O Deus que te viu quando ninguém via, o Deus que te ungiu no meio das malhadas, é o mesmo Deus que te sustenta agora. Ele é o Pai da eternidade e para Ele o seu futuro já é um passado vitorioso. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu coloco diante do teu altar cada filho e cada filha que suportou o tempo da prova. Senhor, o teu povo está cansado, mas está posicionado. Eu clamo agora por um céu aberto sobre cada família representada aqui. Que o óleo fresco da tua unção desça agora do alto da cabeça até a planta dos pés. Remove toda a mancha de vergonha e coloca o manto da tua dupla honra. Senhor, eu oro pelos empresários que estão sendo esmagados pela economia. Dá a eles a sabedoria da tribo de Issacar para discernir os tempos e as estações. Que eles saibam quando comprar, quando vender e quando investir, guiados não pelos índices deste mundo, mas pela voz do teu Espírito. Eu oro pelas mães que choram no secreto pelos seus filhos. Colhe cada lágrima, Senhor, e transforma em sementes de autoridade. Que esses jovens sejam flechas polidas nas tuas mãos, lançadas sobre as nações. Pai, visita o leito de dor agora. Eu ordeno a todo espírito de enfermidade, a todo câncer, a toda paralisia emocional. Soltem esses corpos. Nós declaramos cura pelo sangue do Cordeiro. Que a paz, que excede todo o entendimento, guarde o coração e a mente daqueles que estão na prensa. Senhor, que eles não olhem para os gigantes, mas que os gigantes tropecem diante da grandeza do nosso Deus. Jesus, nós aceitamos o teu convite para o novo. Nós nos despimos das vestes velhas da murmuração e nos vestimos com as vestes novas da adoração. Que o som desta igreja chegue ao trono da tua glória como um aroma suave. Nós declaramos que o amanhã de cada pessoa aqui será infinitamente melhor do que o hoje. O rompimento começou, a ativação é agora. Senhor, sela este decreto nos céus. Que ao saírem por aquela porta, eles não carreguem mais a dor do processo, mas a alegria da promessa. Que eles sejam boca de Deus na terra, ligando que o céu liga e desligando que o céu desliga. Nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. O inferno perdeu! O Rei ressuscitou e Ele vive em nós. Obrigado, Pai, porque a Tua misericórdia dura para sempre. Obrigado pelas cicatrizes, porque elas são o rastro da Tua cura. Nós te amamos, nós te exaltamos e nós descansamos no Teu caráter inabalável. Que a Tua unção nos preceda e que a Tua glória nos cerque. Em nome de Jesus, aquele que transforma desertos em mananciais, nós oramos e agradecemos. E todos dizem juntos, amém. Glória a Deus. Aleluia. Pode dar um brado de liberdade no seu lugar. Celebre a sua vitória, porque o azeite já está transbordando. Muito obrigado por ouvir essa palavra até aqui.
Eu creio que algo novo foi ativado no seu espírito hoje. Essa não foi apenas uma mensagem, foi um convite para um novo nível de posicionamento. Antes de você sair, eu quero te pedir algo. Deixa aqui nos comentários o seu pedido de oração. Eu leio todas as mensagens que são escritas nos comentários, então aproveite para pedir oração para você ou para as pessoas que são importantes para você. Se essa palavra gerou vida em você, não esqueça de curtir, se inscrever e transbordar compartilhando com mais alguém. E se você deseja semear neste ministério e nos ajudar a levar esse mover para mais pessoas, você pode fazer sua doação pelo QR Code que está na tela ou pelo link na descrição do vídeo. Que a paz de Deus guarde a sua mente e seu coração. Até o próximo vídeo.